Será que vale a pena comprar um Volkswagen Gol GTI 1994? Essa é uma pergunta que muita gente faz, principalmente quem sonha em ter um dos esportivos nacionais mais icônicos da história do Brasil. Mas será que esse clássico ainda entrega tudo o que a fama promete? Ou o tempo transformou esse sonho em uma dor de cabeça? Fica até o final, porque hoje você vai descobrir se o Gol GTI 1994 ainda vale a pena ou se existem motivos para pensar duas vezes antes de comprar um. O Volkswagen Gol GTI marcou uma geração inteira. Lançado no fim dos anos 80 como o primeiro carro nacional equipado com injeção eletrônica, ele rapidamente conquistou a fama de esportivo acessível. Em 1994, o modelo já estava consolidado como um dos carros mais desejados do país, chamando atenção pelo desempenho, pela dirigibilidade e pelo visual que ainda hoje desperta admiração. Mesmo depois de mais de 3 décadas, o Gol GTI continua sendo um carro que faz muita gente virar a cabeça quando passa. Mas será que só a nostalgia é suficiente para justificar a compra? É isso que vamos descobrir. Um dos maiores pontos positivos do Gol GTI é o desempenho. Equipado com o motor 2.0 de injeção eletrônica, ele entrega uma condução muito divertida. Para os padrões da época, era um carro rápido, com boas acelerações e retomadas que impressionavam. E mesmo hoje, ainda consegue oferecer uma experiência ao volante que agrada quem gosta de dirigir. Outro destaque é a dirigibilidade. O Gol GTI sempre foi conhecido por transmitir segurança nas curvas e por responder muito bem aos comandos do motorista. A direção é precisa e o conjunto mecânico faz o carro parecer leve e ágil tanto na cidade quanto na estrada. Mas calma, esse não é o único motivo que faz tanta gente procurar esse carro até hoje. O visual também merece destaque. O GTI possui detalhes exclusivos que o diferenciam das outras versões do Gol. Rodas, acabamentos, bancos esportivos e emblemas fazem parte da identidade do modelo. É um carro que envelheceu muito bem e continua chamando atenção por onde passa. Por dentro, o acabamento era considerado sofisticado para a época. Dependendo da versão, o painel, os bancos e os detalhes internos passavam uma sensação de esportividade que poucos carros nacionais conseguiam oferecer naquela década. Outro ponto muito elogiado é a mecânica. Apesar de utilizar injeção eletrônica, o conjunto é bastante conhecido pelos mecânicos especializados em carros Volkswagen. Quando recebe manutenção correta e peças de qualidade, o Gol GTI costuma ser um carro confiável e resistente. Mas antes de decidir se o Gol GTI 1994 é o carro certo para você, existe um detalhe que muita gente acaba ignorando, e esse detalhe pode fazer toda a diferença na hora da compra. Um dos grandes atrativos desse modelo é a sua mecânica. O motor 2.0 com injeção eletrônica foi um marco na indústria brasileira e oferece um desempenho que ainda surpreende. Quando está bem regulado, o carro responde rapidamente ao acelerador e entrega uma condução prazerosa tanto na cidade quanto na estrada. Outro ponto positivo é a estabilidade. O Gol GTI ficou conhecido por ter um acerto de suspensão que transmite confiança ao motorista. Em curvas e velocidades mais altas, ele passa uma sensação de firmeza que ajudou a construir sua fama de esportivo. A manutenção também merece destaque. Grande parte da mecânica é conhecida pelos especialistas em Volkswagen e muitas peças ainda podem ser encontradas no mercado. Isso facilita bastante a vida de quem pretende manter o carro em boas condições. O visual continua sendo um dos seus maiores diferenciais. As rodas características, os detalhes exclusivos da versão GTI e o desenho da carroceria fazem com que ele ainda chame atenção por onde passa. É um daqueles carros que despertam lembranças e admiração até mesmo de quem não é apaixonado por automóveis. Além disso, existe uma comunidade enorme de proprietários e colecionadores. Isso facilita a troca de informações, dicas de manutenção e até a busca por peças mais difíceis de encontrar. Mas nem tudo é perfeito. Um dos principais pontos negativos é o preço. O Gol GTI deixou de ser apenas um carro usado e passou a ser um clássico muito valorizado. Por isso, encontrar um exemplar bem conservado por um preço justo não é uma tarefa fácil.
Outro problema é que muitos carros foram modificados ao longo dos anos. É comum encontrar exemplares rebaixados, preparados ou com peças que não são originais de fábrica. Isso pode diminuir o valor para quem procura um carro de coleção e também esconder problemas mecânicos. A idade do projeto também exige atenção. Estamos falando de um carro com mais de 30 anos. Mesmo os modelos bem cuidados podem apresentar desgaste em componentes da suspensão, sistema elétrico, borrachas, mangueiras e outras peças que sofrem naturalmente com o tempo. E ainda existe um detalhe muito importante que você precisa considerar antes de tomar a decisão final. É justamente esse ponto que pode definir se o Gol GTI 1994 realmente vale a pena para o seu perfil ou se é melhor procurar outra opção. Chegando ao fim da análise, fica claro que a resposta para essa pergunta depende muito do seu perfil. Se você procura um carro moderno, econômico, cheio de tecnologia e com itens de segurança atuais para usar todos os dias, o Gol GTI 1994 provavelmente não será a melhor escolha. Afinal, ele foi desenvolvido em uma época completamente diferente, quando conforto, segurança e economia tinham padrões bem distintos dos carros de hoje. Por outro lado, se você é apaixonado por carros clássicos, gosta de dirigir, valoriza a história do automobilismo nacional e sonha em ter um esportivo que marcou uma geração, o Gol GTI ainda pode valer muito a pena. É um carro que oferece uma experiência de direção difícil de encontrar nos modelos atuais. O ronco do motor, a posição ao volante, a dirigibilidade e todo o conjunto fazem dele um clássico que continua conquistando admiradores mesmo depois de tantos anos. Mas existe um conselho que vale ouro. Tenha paciência na hora da compra. Vale muito mais esperar alguns meses e encontrar um exemplar bem conservado e o mais original possível do que comprar o primeiro que aparecer e gastar uma fortuna em restauração. Antes de fechar negócio, verifique toda a documentação, o histórico de manutenção e, se possível, leve um mecânico de confiança para avaliar o carro. Esse cuidado pode evitar muita dor de cabeça no futuro. No fim das contas, o Volkswagen Gol GTI 1994 não é perfeito. Ele tem seus defeitos, suas limitações e exige um proprietário disposto a cuidar de um clássico. Mas, quando está em bom estado, entrega uma experiência que poucos carros conseguem oferecer. E essa é a nossa conclusão. Sim, o Gol GTI 1994 ainda vale a pena comprar, desde que você saiba exatamente o que está levando para casa e escolha um exemplar bem cuidado. Se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas análises. Agora eu quero saber a sua opinião. Você teria um Gol GTI 1994 na sua garagem? Ou acha que existem opções melhores pelo mesmo valor? Deixe a sua resposta aqui nos comentários e aproveite para escrever qual é o próximo carro que você quer ver aqui no canal. Quem sabe ele não aparece no próximo vídeo? Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.